Deus grande, Deus que nada abala, Deus que é poderoso, Deus invencível. É ao Senhor que estamos glorificando. Reconhecemos a nossa dependência de Ti. Sabemos que nossa felicidade vem de Ti. Eu Te agradeço, Pai, porque celebramos a Ti, testemunhamos o Teu poder e sentimos a Tua glória. Derrame agora, Senhor, graça sobre essa igreja. Graça sobre graça, porque reconhecemos que precisamos, a fim de que a gente entenda a Tua palavra, compreenda a Tua verdade, mas mais do que isso, que a gente viva a Tua palavra. Fale conosco nessa noite, e obrigado, Pai, por estar presente nesse culto. Em nome de Jesus, eu lhe peço. Amém, Senhor. Amém. Amém. Pode se assentar, irmãos. A graça e a paz de Jesus, família. Amém. Para mim é bom estar aqui de novo. Ontem não estava aqui. Fui cumprir uma obrigação que eu tinha com uma outra igreja nossa lá em Hortolândia. Pude glorificar o Senhor lá, louvar a Deus lá, mas confesso que é difícil sair da igreja, né? Não é muito gostoso ficar longe daqui. Pelo menos para mim, estar aqui é essencial, né? Mas graças a Deus que eu estou aqui hoje. Graças a Deus. Queridos, a gente tem vivido ao longo desse mês uma série muito especial. É uma série que a gente tem feito propositalmente para pensar a respeito de algo que é primordial, que é a respeito de felicidade. É claro que mês de maio, por conta aí do Dia das Mães, a gente faz uma temática de família, mas a ideia aqui é mais do que a família. A gente pode pensar em felicidade como fake ou fato. Você já deve ter visto essa propaganda na televisão, fake ou fato. É uma campanha que existe de uma emissora para ver se a notícia é verdadeira ou ela é falsa, ponto. E aqui o questionamento é a mesma coisa. Até que ponto a nossa felicidade ela é fake ou fato? Que tipo de felicidade que a gente tem ido atrás? Uma felicidade que é verdadeira ou uma felicidade que é vendida para a gente e a gente tem tentado comprá-la, tentado adquirir, e, enfim, e às vezes a gente não consegue. Tem uma música que a letra dela fala assim, de uma cantora inglesa chamada Adele. Presta atenção. O jeito que ela fala, né? O jeito é seguir em frente e não parar mais até encontrar a felicidade. É uma canção de nome When We Were Young, ou melhor, quando nós éramos jovens. A Adele é uma cantora que não é cristã, ela é secular, mas nessa letra dela, e quem gosta de ouvir a Adele sabe que as músicas dela são de um cunho emocional muito grande. Ela canta muita coisa dela mesmo, né? E aqui ela está falando o seguinte, olha, o jeito é ir em frente, e não parar até a gente encontrar a felicidade. Ela tem uma história muito triste. Ela, no auge da carreira dela, uma cantora famosa, ela tinha ganhado alguns prêmios como o Grammy, ela é abandonada pelo marido, ela é trocada, o marido abandona ela, e ela se vê sozinha, ela tem que se reinventar como pessoa, não como cantora. Esse conceito de felicidade dela é um pouco complicado, porque tem hora que a gente não consegue seguir em frente. Tem hora que, frente a alguns momentos trágicos da nossa vida, a gente não segue em frente, não. Sabe aquele negócio, sacode, abana a poeira, joga a poeira e dá a volta por cima, alguma coisa do gênero. Não é tão fácil como fala na música. A gente tem dificuldade de seguir em frente, como é a proposta da música da Adele, porque muitas vezes a gente anda, e não encontra felicidade nenhuma. Aquela felicidade que, volto a dizer, que é vendida para nós sermos felizes, ela é muito difícil, ela é inalcançável. A felicidade de um comercial de televisão, ela gente, quase que é água que a gente tem que pegar. É muito difícil. Você acende a luz aqui em cima para mim, Alex? Aí facilita muito a minha vida. Agora está show de bola.
A felicidade que é vendida por esses comerciais, ela é muito inalcançável. É pegar água. É pegar água, não tem como. E aí, a gente entra numa situação que tá bom. Se eu vou nesse conceito de ir atrás até ser feliz, então o ditado popular, porque isso tem músicas, mas é um ditado muito antigo. Quem espera sempre alcança. O problema é quando a gente não alcança mais. Mas espera aí, se a gente for persistente, paciente, a gente não vai chegar lá? E quando não chega? Quantas pessoas morreram e não chegaram? Quantas pessoas esperaram? E volta outro ditado, é melhor esperar sentado porque de pé cansa? Porque isso é uma grande verdade. Para a felicidade, talvez esperar apenas, ou correr atrás dela, não seja suficiente. Talvez isso seja a venda de uma felicidade fake, onde se você estudar muito, se você trabalhar muito, você vai ser feliz, e a gente está reduzindo a felicidade ao dinheiro que você tem no bolso. E muitos não conseguem isso. Mas uma felicidade plena, que independe daquilo que eu tenho no bolso, independe da minha saúde. Você fala, pastor, isso é inalcançável. Eu falo para você, é alcançável. Esse tipo de felicidade que independe de fatores externos, mas ela está dentro de mim, ela é mais do que correr atrás e mais do que esperar. Ela, na verdade, tem a ver com esperança. Ela tem a ver com olhar para alguém e esse alguém ser fonte de felicidade para você. Por isso que eu quero falar com vocês a respeito de uma família, um exemplo bíblico de uma família que obteve esperança. Então, abra sua Bíblia, por gentileza, lá em Atos dos Apóstolos, e deixa ela aberta lá, no capítulo 16. Nós vamos ler aí do versículo 27 ao versículo 34. Atos 16, do 27 ao 34. Não feche sua Bíblia, por favor. Mantenha ela aberta. E a gente vai caminhar um pouquinho nesse texto aqui. Tá bem? Está escrito o seguinte: o carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembaiou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, todos estamos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, então levou-os para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus, e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou suas feridas, e em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para casa, serviu uma refeição, e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Esse texto aqui, na verdade, ele não começa onde eu li, ele vai começar um pouco antes, ele vai começar lá no versículo 16. É um texto onde o apóstolo Paulo, para quem não teve a oportunidade de conhecer um pouco da história dele, é um apóstolo, é um homem chamado por Deus para pregar o evangelho. O apóstolo Paulo é famoso, ele é um dos homens mais famosos, dos discípulos de Jesus mais famosos. A cidade de São Paulo é dado o nome dela em homenagem a esse apóstolo, por exemplo. O apóstolo Paulo, que é um antigo fariseu, estudante para ser um sacerdote, rabino, ele num belo dia tem um encontro com Cristo, ele cai do cavalo, ele fica cego. E Cristo vai lá, fala para ele encontrar um cara chamado Ananias, esse cara ora por ele e ele volta a enxergar. É uma coisa maravilhosa. E ali ele começa o processo de transformação. O homem que odiava Cristo, ele não odiava porque ele era mau, porque ele foi ensinado a odiar a Cristo. Ele começa a amar Cristo, porque ele viu a Cristo. Cristo é o homem que deu a salvação para ele, Jesus Cristo. Esse homem, um dia, na sua pregação, ele vai parar numa cidade chamada Filipos. E Filipos é uma cidade muito interessante. Filipos é uma cidade que fica numa via romana, e é uma cidade considerada como parte de Roma. Quem nasce lá é romano. Roma era o império que dominava na época. Era eles que davam as cartas na época. E lá ele tem algumas experiências. Lá no começo da palavra, lá no começo do texto, quer dizer, do capítulo, no versículo 11, ele vai conhecer uma mulher chamada Lídia. A Lídia era uma prosélita, era uma judia que tinha costumes judeus, convertida ao judaísmo, mas que fora convertida ao cristianismo. Ela era grega. E aí ele vai lá
prega para essa mulher e começa a igreja na casa dela. Logo depois, ele vai perdão, ela era asiática. Logo depois, ele vai na cidade de Filipos. Ele está andando em Filipos junto com seu amigo Silas. E tem uma menina atrás deles falando assim, olha, este homem aqui que está andando vos anuncia um reino do Senhor, o reino dos céus. São servos de Deus. Ótimo, ela não está falando nada de errado. Mas aquilo incomoda Paulo. E o apóstolo Paulo entende que aquela mulher, ela era escrava do diabo, ela era prisioneira de demônios, e ele liberta ela pelo poder de Jesus Cristo. E aquela mulher, de repente, ela cai em si, e ela não conseguia mais falar aquilo. E ela voltou em si, como fala a palavra de Deus. E aí, vai acontecer um grande rebuliço na cidade. Paulo e Silas, por conta dessa revolução que ocorre, que eu vou falar daqui a pouco para vocês, vai parar numa prisão, por conta disso que ele faz em Filipos. Na verdade, Paulo, ele entra na cadeia, e eu quero fazer aqui um olhar, não para a história de Paulo, mas pelo olhar da família que recebe Paulo na cadeia. Como vocês viram no final do texto, tinha um carcereiro, e o carcereiro tinha sua família. Quando o carcereiro recebe Paulo na prisão, na verdade, ele está vendo um problema chegar para ele, muito sério. Vamos ver bem, se você olhar um pouquinho antes aqui no texto bíblico, se você voltar um pouquinho antes, você vai ver que lá a partir do versículo 11, você vai ver que Paulo está andando pela cidade ali, ele vai conhecer a Lídia, e no versículo 16, eles encontram essa escrava e eles libertam essa escrava. Do versículo 16 ao 19. Na verdade, se você olhar com muito cuidado aqui, você vai ver que no mesmo instante que ele liberta a menina no versículo 18, versículo 19 fala o seguinte: percebendo que sua esperança de lucro tinha acabado, os donos da escrava, e essa era a situação da menina, agarraram Paulo e Silas e o arrastaram para a praça principal diante das autoridades. Paulo liberta aquela escrava, não só da escravidão que era imposta para ela por conta do fato dela ser um objeto dos homens ali, porque a partir do momento que ela não tem mais o poder de adivinhação, ela não tem mais função. Mas Paulo também, pelo poder de Cristo, liberta ela do poder dos demônios. Aquela menina está liberta. E os caras ficam bravos. Paulo é o homem que havia acabado com uma das atrações da cidade. Porque na cidade de Filipos tinha uma adivinha que era muito boa. A menina funcionava. E Paulo vai lá, pelo poder de Jesus Cristo, e acaba com a atração. Os donos da cidade, da escrava, falaram: ei, esse cara está de brincadeira. Como falamos aqui no versículo 19, eles agarram Paulo e Silas e levam ele para a praça. Para chegar na frente das autoridades e falar: olha, esse cara aqui acabou com o nosso negócio. No versículo 20, a gente vai ler o seguinte: levantando os magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade. Eles são acusados de perturbadores da paz. É gente que veio fazer bagunça. É gente que veio tirar a paz da gente. Isso aqui não é nem daqui, é judeu. E se tem preconceito hoje com judeu, faz isso 100 vezes mais há quase 2000 anos atrás. Era muito maior. Judeu era um cara, persona não grata, porque os caras também ajudavam um pouco, porque eles eram bastante arrogantes. Mas, além de ser judeu, esses caras estão perturbando a nossa vida. Tem mais uma coisa. No versículo 20, a gente vai ver o seguinte: eles estão propagando que nós romanos, não é permitido aceitar nem praticar. Esses caras estão falando mal do que a gente acredita. Se a gente está falando de uma colônia romana, no Império Romano tem uma religião oficial, onde o César, o imperador, ele é Deus, ele é uma divindade. Aqueles homens não libertaram a moça pelo poder de César, mas pelo poder de Jesus Cristo. Aquela moça, ela fazia adivinhações debaixo, entre aspas, do poder de César. Quando Paulo faz isso, ele diz a religião local. E esses caras, chega ali o magistrado e fala: olha, esses caras estão acabando com a nossa religião, estão acabando com a nossa cultura. Versículo 22, a gente vai ver o seguinte: a multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhe tirassem roupas e fossem açoitados. Eles são pessoas não grata aqui na cidade, é gente que não é bem-vinda. E vamos mostrar como que a gente trata a gente que não é bem-vinda nessa cidade. Descer o chicote nos caras. Quer dizer, Paulo era tudo de ruim. Por final, versículo 23,
Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Por fim, ele vira um problema para o carcereiro. Fala assim, ó, toma cuidado com esses caras são um problema. Vigia esses caras. E não BO para a família do carcereiro. Ninguém queria Paulo ali. Eu acho interessante, quando eu vejo dessa maneira, muitas vezes quando os problemas vêm para a nossa vida, sabe? Muitas vezes acontecem situações que a gente fica completamente desestabilizado. E volto a falar, eu estou olhando do ponto de vista da família do carcereiro. Eles estavam vivendo tranquilamente, o carcereiro é romano. Romano significa que ele tem todos os direitos dele assegurados. A família estava sendo sustentada pelo Estado, entrava dinheiro em casa, não passava fome, o que é uma grande coisa nessa época. Por quê? Por conta da campanha romana, militar, havia pouca comida, porque a comida preferencialmente ia para o fronte de guerra. Mas essa família aqui tinha o que comer, tanto é que eles chamam Paulo depois para ir para casa, para jantar, para dar uma fortalecida nos caras. Eles estavam vivendo uma vida confortável, por quê? Porque o carcereiro é romano. Chega Paulo é um problema, vai tirar a paz da prisão, vai acabar com a nossa graça. Detalhe, carcereiro não é o que você está pensando. Esse carcereiro que você está pensando hoje, que é o cara que fica ali numa penitenciária aqui no estado, que é realmente o agente de segurança, ele é bem diferente do carcereiro que a gente está falando aqui. Esse carcereiro aqui, ele tem autoridade. Ele não é o soldado que vai lá e pega os caras e... Não. Ele é o responsável pela cadeia, é o diretor da cadeia. Era um pior, era um problemaço para o cara. A família deve ter ficado profundamente desconfortável. A história desse Paulo, que acaba com a cidade de Filipos, que começou ali uma religiãozinha diferente, porque ninguém sabe o que é cristianismo nesse tempo. O cristianismo até então é uma seita que o pessoal seguia um carpinteiro lá da Galileia, da Judeia, um judeu. Ninguém sabia que era Jesus Cristo. Sabia porque esses homens falavam que eram. Bíblia, igual nós temos hoje, não existe. Esse homem está fazendo uma religiãozinha lá que vai falar contra o nosso César. Porque César, sim, é filho de divindade. César, sim, Deus. Provavelmente eles não viam a hora de se livrar desse problema, chamado Paulo. Então, esse é o contexto que essa família está vivendo ali. E se bobear, ou melhor, e para piorar, o problema piora. E aqui eu entro no versículo 26 e 27, quando a gente começou. De repente, versículo 26, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo as portas abertas da prisão, desembaiou sua espada para matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Além de ter aquele cara que era desagradável na prisão, veio um terremoto. Está vendo? Esse cara só está em tragédia, meu. Tá vendo? Foi só esse cara entrar na prisão que aconteceu isso. É lógico que o terremoto não é só na prisão, é na cidade. Todo mundo fica assustado. O carcereiro falou, pronto, a prisão, vamos correr. Quando ele chega na prisão, está tudo aberto, todo mundo solto. Sabe? Aquela velha máxima, desgraça, pouca é bobagem, é a vida do carcereiro. Ele fala, olha, a minha vida é tragédia. Eu já não estava desagradável na minha prisão. Acontece tudo isso na minha prisão. Ele está... Por quê? Porque a religião dele falava o seguinte, se você não tiver honra, e era assim que o soldado romano lidava, você tem que lidar, você tem que resolver a falta de honra. Tinha duas formas. Ou você se entrega para a escravidão, ou você se mata. Ele podia fazer uma das duas. Escravo ele não queria ser. Logo ele tira a espada para se matar. Porque pelo menos a família dele não ia acontecer nenhuma desgraça com ela. Aquele homem se vê numa sinuca de bico que não tem como sair. A vida perde o sentido quando ele entra na prisão, quando dá de frente à prisão e vê lá toda aberta. Ele fica profundamente desesperado. Não é cena que ele faz. Ele não tira a espada e fala, vou me matar, me segura. Ele vai se matar mesmo, porque a religião mandava ele se matar. Culpa de Paulo. Foi só esse tal de Paulo chegar aqui que tudo isso começou a acontecer.
nossa vida, e eu não posso deixar de fazer esse paralelo, muitas vezes, ou na maioria delas, a gente sabe que os problemas vão acontecer. Sábado passado, a gente falou aqui o seguinte: Jesus pregou ali o Sermão da Montanha, Mateus 5, 6 e 7. No final do Mateus 7, ele fala assim: portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica, é como um homem, ele vai falar do homem sensato, que faz a sua casa em cima de uma rocha, faz alicerce na casa. Ou como um homem insensato, que constrói a sua casa na areia, sem alicerce. Mas ele vai falar que ambos os homens, o sensato e o insensato, vão sofrer com chuva, com vento e com enchente. Quando ele fala isso, ele está falando o seguinte: olha, problemas vai vir sobre aqueles que ouvem a minha palavra e praticam, e sobre aqueles que não ouvem a minha palavra e não praticam. Problema vem para todos. Dificuldade vem para todos. E se por acaso você acha que andar com Jesus te isenta de problemas, meu amigo, te ensinaram errado. Jesus Cristo nunca disse isso, na verdade. Ele fala: no mundo vocês terão aflições. Vocês vão passar por poucas e boas. Então, por que a gente segue Jesus? E ele vai completar lá em Mateus 7. Porém, depois da chuva, vento e enchente, a casa do sensato, o que ouve as palavras de Jesus e as pratica, não cai. Em compensação, aquele que não ouve a palavra, o que constrói a casa na sua areia, não tem alicerces na sua vida, a casa cai depois disso tudo. Quando passamos pelas nossas enchentes, pelas nossas chuvas, pelos nossos ventos, nós olhamos e atribuímos culpa a algo ou alguém. É culpa da minha mulher. Da mesma maneira que provavelmente essa família fez com Paulo. Olha esse cara acabou com a cidade. Esse cara está detonando a cidade. Ele vem para cá, eles olham Paulo como um problema. A culpa é da minha mulher, que começou a ir na igreja, que aceitou esse tal de Jesus. Foi só ela começar a fazer oração, que a casa virou um drama. Foi só ela começar para não aceitar fazer algumas coisas erradas, que virou o BO aqui dentro. A culpa é do meu filho, que quando começou a andar com aqueles meninos daquela igreja, começou a ficar diferente, começou a frequentar a igreja, os problemas aconteceram aqui em casa. Foi só ele começar a andar com os meninos da igreja, que ele começou a se levantar e falar que não concordava, porque o pai tem algumas coisas que ele faz que a gente sabe que não é certo, mas é o que sustenta a família. Foi só aquele rapaz ir para lá que tudo mudou. É o caso de Paulo. Foi só esse cara aparecer aqui que os problemas apareceram. Mas o que Paulo fez? Paulo era um agente de Jesus Cristo, era um discípulo de Jesus Cristo, cuja missão dele é levar palavras de boas novas, palavras de esperança, às pessoas que não tinham esperança. A gente olha para 2000 anos atrás e as pessoas não tinham esperança. Ora, a gente não tem esperança hoje, vamos ser sinceros. Se você confia que vai dar tudo certo, cara, você tem muita confiança na vida, porque eu não tenho toda essa confiança. Eu já trabalho com a possibilidade de que algum dia algumas coisas podem dar errado. Há 2000 anos atrás era pior. As mulheres não tinham direitos, havia escravidão. Hoje, infelizmente, eu vi uma reportagem essa semana, ainda de pessoas que vivem em situação de escravidão no Brasil. Foi descoberto semana passada uma mulher que é de mais longo de situação análoga à escravidão. Uma mulher de 70 anos em condições de escravidão numa família. A aposentadoria dela recebia, entre aspas, o patrão dela recebia no lugar dela e ele guardava o dinheiro. Ela nem os documentos tinha, quem tinha os documentos era o patrão dela. Ora, hoje a gente vê isso, as pessoas são capazes de fazer isso, né? E a gente fica escandalizado. Imagina 2000 anos atrás, quando era direito das pessoas ter um escravo. O que acontecia? Paulo, ele vai na cidade e o que ele vê? Vê uma menina escrava nos dois sentidos, escrava da sociedade, escrava de poderes demoníacos e traz liberdade para aquela menina. Mas ele é um problema, ele tira a paz da gente. Ele está falando coisas que a gente não quer ouvir. Paulo começa a falar coisas que as pessoas não querem ouvir. A tua mulher está falando coisas que você não quer ouvir. O teu filho está falando coisas que você não quer ouvir. Teus amigos estão falando coisas que você não quer ouvir. Isso é um problema. Isso é um problema muito sério. E aí a gente culpa quem?
sabe quem que eu vou culpar? Esse tal de Jesus Cristo. Porque esse Jesus tem alguma coisa errada. Esse Jesus, a proposta dele é diferente demais. Esse Jesus, ele entra aqui em casa, as pessoas começam a fazer oração, as coisas mudam. Jesus é culpado. E necessariamente, às vezes a gente coloca a culpa em Jesus das nossas mazelas pessoais. Olha, veio vento, veio enchente, veio chuva sobre a minha casa, quase que derruba, e a culpa é de quem? É de Jesus. Primeira coisa que eu vou fazer é deixar Jesus de lado, porque Ele é o meu problema. Quando na verdade, Ele é a rocha, que não deixa a nossa casa ser derrubada na frente dessas coisas. É verdade que a gente fica desesperado frente a essas situações, e esse desespero nos impulsiona a atos terríveis, como é o caso do carcereiro, que desesperado ao ver a prisão derrubada quase, ele vai tentar suicídio. E vou te dizer uma coisa, isso é muito sério. Ninguém tenta suicídio para fazer graça. Eu conversava com o Mateus agora um caso de suicídio, é terrível, terrível. É terrível mesmo, em todos os sentidos. E aí, é legal que a gente faz a pergunta, por quê? E a gente não tem resposta. Aqui a gente sabe, porque o cara estava desesperado ao encontrar aquela prisão detonada. Ele falou, pronto, morri. Se eu não me matar agora, eu vou me matar depois. Mas aí, quando aquele homem vive uma realidade, o problema dele não é Paulo, o problema dele é a realidade que ele vive. E na realidade que ele vive, naquilo que ele acredita, naquilo que ele foi criado, ele entende que frente aos problemas, frente aos dramas que ele está vivendo, ele só tem uma solução, que é acabar com a própria vida. Que frente à realidade dele, não há outra solução a não ser a própria morte, aparece uma proposta diferente para ele. E aqui eu falo para você ler comigo, a partir do versículo 28 que a gente já leu. Quando aquele homem tira a espada, achando que todo mundo tivesse fugido, Paulo grita, não faça isso, estamos todos aqui. Calma aí, ninguém saiu, nada aconteceu. E aquele homem pede luz, entra correndo e trêmulo e prostra-se diante de Paulo e Silas. Aquele homem que estava desesperado, vira e fala para ele, alguém lá de dentro, calma, calma, não faz isso, não se mata. Está todo mundo aqui, estamos aqui. Ninguém fugiu. Não precisa acabar com a tua vida. A resposta para o teu problema não é morte. A resposta para o teu problema não é tirar a própria vida. A resposta para o teu problema não é se afundar ainda mais. Porque para algumas pessoas, a resposta do problema delas é chafurdar ainda mais dos dramas que ela vive. Meu marido me largou, então eu vou agora que eu vou beber o que eu posso e o que eu não posso, me torno um alcoolista. Não é isso. Paulo fala assim, olha, calma, não vai fazer mal para você. Segura. Estamos todos nós aqui. A casa não caiu, não. Não foi derrubado, não. E aquele homem, quando põe luz na verdade, ele olha Paulo, ele não tem outra atitude a não ser se ajoelhar diante daqueles homens. Porque esses caras têm alguma coisa diferente. Esses caras têm alguma coisa que eu não entendo o que é. E já ele estava confrontado, com a própria existência dele, que falava para ele perder a vida, e aquele homem falava assim, não tira a sua vida. Então minha postura então é me ajoelhar diante dele, porque ele tem algo para me dar. Ele tem algo para me oferecer. O que ele está falando ali fora, pelo que ele foi preso, pelo que ele fez com aquela menina, faz sentido, e de repente tudo começa a fazer sentido na cabeça desse carcereiro. Ele fala, peraí, não é bem assim. Na verdade, ele tem mesmo algo que é mais poderoso que o César. E ele se ajoelha porque ele não tem outra atitude a fazer. Eu sei que, a partir do versículo 30, então levou-os para fora e falou, senhores, o que devo fazer para ser salvo? Versículo 31, eles responderam, creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. Paulo ele fala assim, olha, eu tenho a resposta para a tua existência. Eu tenho resposta para o drama que você está vivendo. Creia em Jesus Cristo. Paulo era convicto porque ele sabia que Jesus Cristo era o homem que havia morrido. Melhor, era Deus que se fez homem
habitou entre nós, como fala João. Ele havia morrido, mas ele havia ressuscitado e subido aos céus. Paulo sabia que Jesus era esse, porque ele tinha se apresentado na frente dele, quando ele cai do cavalo. Ele olha Jesus Cristo, ele vê que ele é verdade. Jesus Cristo para Paulo era uma realidade. E aquele homem se ajoelha diante de Paulo, não porque Paulo era poderoso, mas porque Paulo tinha uma verdade que era inquestionável. Vou voltar a falar com você, que tem olhado para o seu marido, para a sua esposa, ou para o seu filho como um problema, porque ele começou a ir na igreja. Ou porque ele está falando de Jesus, ou porque ele está vendo isso. Ele tem algo dentro dele, ela tem algo dentro dela, que é um poder de Jesus. Ele tem algo dentro dele, ela tem algo dentro dela, que se chama vida. Ele tem algo dentro dele, ela tem algo dentro dela, que se chama uma paz, que excede todo o entendimento. É isso que ele tem. É por isso que frente à vida agora, ele não se desespera e nem arranca os cabelos da cabeça. Ele vive ajoelhado, ou ela vive ajoelhado, e fala para você, estou orando por você. Mas isso é uma resposta de vida frente à morte que nós temos vivido todos os dias. A resposta da antiga religião já não satisfazia mais aquele carcereiro. Era esse Jesus Cristo que esse Paulo, o perturbador, falava. Mas ele não era um perturbador, ele era um cara de boas novas. Ele é um cara que falava coisas certas. É interessante da maneira como Deus muda o contexto. O local de uma prisão, que é de tragédias, de açoites, de desgraças, Deus transforma no local de salvação daquele carcereiro. E a gente, continuando lendo aqui, a partir do versículo 32, a gente lê assim: e pregar a palavra de Deus, e a ele e a toda a sua casa. Naquela mesma hora, versículo 33, o carcereiro levou suas feridas, e em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Naquela casa entrou felicidade. Por que entrou felicidade? Porque eles creram em Jesus. Eles botaram a sua esperança em Jesus, e não no César, e não no Império Romano, e não na vida, e não nas reservas que ele tinha, e nem na espada que ele carregava na cintura. Eu termino minha reflexão falando para vocês, a esperança traz felicidade para a gente. Para salvar uma família, para salvar uma pessoa, Deus operou de 3 maneiras. De uma maneira física, ele faz um terremoto. Vocês perceberam que teve um terremoto incrível aqui no meio desse caminho. Eu acho que tem famílias esperando um grande abalo para olharem para Jesus. Tem tratado a palavra de Deus como um problema, como esse carcereiro tratou. Tem tratado aquilo que Jesus tem oferecido para você como um problema. Tem pessoas que fazem isso. Mas tem pessoas esperando um grande terremoto, que abale as estruturas, mas que é terrível. Não é algo fantástico, porque aquele homem não teve outra ação a não ser tirar sua espada da cintura e tentar se matar. É desesperador os terremotos. Mas eu sei que se precisar, Deus faz isso porque Ele é poderoso para abrir as celas dos nossos corações e das nossas mentes. Você fala, mas está tão trancado que eu não consigo abrir. Ora, peça para Cristo, Ele abre. Mas tem gente esperando um terremoto. O problema é que o terremoto é desespero. Deus age também de uma segunda forma, que é o jeito moral. Ele fala, estamos aqui. Isso é moral. Os caras não fugem, porque qualquer bandido que se solta, foge. Ele fala, não, calma aí, estamos aqui. A gente não saiu, não. A gente fez o que é certo. Deus se mostra para aquele carcereiro através dos conceitos de certo e errado que Paulo e Silas tinham. Por fim, Deus age no campo espiritual. Deus impacta a vida daquele oficial romano. Ele é Deus sempre. Aquele homem vê Paulo, mas ele já não vê mais Paulo como um problema, vê Paulo como uma solução para a vida dele. Ele se ajoelha e fala, eu quero crer nesse Senhor, o que eu preciso para ser salvo? Ele fala de algo que Paulo falava, quem quer ser salvo, creia em Jesus Cristo. E Paulo repete para aquele homem isso aí.
O Evangelho, meus irmãos, ele é poderoso para nos sustentar nas nossas provações, nos dias mais difíceis das nossas vidas, diante dos nossos problemas pessoais, diante dos dramas que vivemos, nos momentos que não há felicidade, que o céu está cinza, a tempestade está forte. O Evangelho é poderoso para nos sustentar nesse momento, para salvar todos. Ora, o carcereiro, gente, o problema dele não era só porque ele era adepto à religião do Estado, mas para ele ser carcereiro, ele tinha que ter pontas ali de crueldade. Ele era o cara que açoitava a gente, já parou para pensar nisso? Ele era o cara que pegava o açoite romano, e o romano, já falei isso para vocês algumas vezes, o açoite do romano não era qualquer um, não era só tira, tinha coisa na ponta para rasgar a pele do cara. Ele era o cara que fazia aquilo, porque era o carcereiro que devia açoitar os presos. Mas Jesus salva aquele homem, que a gente olha aqui só carcereiro, mas se você fosse um cidadão de Filipos, naquele momento você falava, esse cara não merece ser salvo, esse cara é ruim. O carcereiro tinha que ser ruim, para os presos de medo dele. Mas Jesus vai lá e salva esse cara. Ora, se Jesus salvou o carcereiro ruim, o que ele pode fazer com você que é bonzinho? Eu acho que você é bonzinho. Pelo menos você não é melhor cara de bonzinho. O Evangelho é poderoso para salvar aqueles que se arrependem. O que faço para me salvar? Quando ele se ajoelha e fala assim, eu tenho que mudar meu caminho. Isso aqui é diferente. Eu tenho que provar uma novidade na minha vida. O que eu faço para me salvar? Jesus salva as famílias com problemas. As famílias que têm enfrentado dramas. Ele salva você, que tem vivido grandes e grandes confusões. A verdadeira esperança, eu termino assim a minha reflexão, vem da salvação. Colossenses 1, versículo 27. A Ele quis Deus dar e conhecer entre os gentios, entre nós, a gloriosa riqueza deste ministério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Cristo é a esperança da tua vida. Ele que morre na cruz por você. Ora, a humanidade, ela pecou. Lá atrás, lá no Éden, lá em Gênesis. Deus, ele fala a seguinte ordem, olha, você pode comer de qualquer árvore desse jardim. Ele fala para um cara chamado Adão, para uma menina chamada Eva. Ele fala assim, olha, vocês podem comer de qualquer árvore desse jardim. Mas daquela árvore não come, porque o dia que vocês comerem, vocês vão morrer. E não é que o homem e a mulher vão comer da árvore que não podia. E não é culpa de serpente. Não é culpa, não, porque a serpente só fala uma coisa que era alimentada no coração. A serpente joga verde para colher maduro, ela sabia disso. E a fruta em si, ela não tem poderes mágicos. O problema é desobediência. A desobediência traz morte. E desobedeceu. E de lá para cá, pecado, consequência do pecado, o salário do pecado é a morte. Deus é justiça. Deus não é brincadeira. Deus não pode passar o pano. Ele não pode falar, olha gente, vamos dar uma segunda chance. Fazer de conta que eu não vi nada. Porque se Deus fizesse isso, a gente nunca ia confiar em Deus. A palavra dele não quer ser verdadeira para a gente. As promessas dele não iam ter valor nenhum para nós. Deus, ele falou, olha, pecou, morreu. Só que Deus, ele é amor. Ele precisava achar um problema, uma solução para esse problema. Então a solução para esse problema é muito fácil. Eu preciso ter uma morte a mais nessa conta. Mas como assim? Alguém que não peca precisa viver e morrer a fim de que exista uma morte a mais. Essa pessoa, ela morre sem ter culpa. Mas só alguém podia fazer isso. Era o seu próprio filho. E João capítulo 1 fala assim: no início era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai. O verbo é aquele que faz, é aquele que tem ação, é aquele que tem poder. É Deus Filho. Que se encarna. Ele não é como os deuses da mitologia, que tem um dia que ele se torna um homem para ver como que é. Mas não, ele vira homem mesmo, ele nasce. Passa fome, passa frio, passa dor. A dor que eu sinto no meu joelho agora, ele poderia sentir também. Estou com sede agora, ele poderia sentir a mesma sede que eu estou sentindo.
ele não foi eximido de qualquer problema que a gente vive. Tristezas, saudades, dores na alma, como todos nós passamos. Mas mesmo assim, ele vive, e o que ele faz? Traz esperança através de suas palavras, alimenta aqueles que estão famintos, cura os doentes, trata a mulher com dignidade e respeito. E mesmo assim, ele é acusado falsamente. A acusação não se sustenta, mas mesmo assim ele morre. Aquele que não pecou, morreu. Claro, ele morre, e porque ele não tinha pecado, não cabia mais ele estar morto, não fazia sentido. Ele ressuscita, e ele sobe aos céus. Ora, mas tem uma morte a mais da história. E aí Deus fala assim, esse é o ato de justificação de Deus. Ele fala assim, todo aquele que aceitar a morte de Cristo no seu lugar, terá salvação. Não morrerá a morte dos pecados. Era isso que Paulo pregava. Afinal de contas, foi Paulo que escreveu isso lá em Romanos, capítulo 3. E é isso que eu repito para vocês agora. A esperança da família está no Cristo, que morreu na cruz, por mim e por você. Eu tenho consciência dos meus pecados. Por isso que eu me arrependo diante dele. E aos 14 anos, numa igreja lá na zona sul de São Paulo, enquanto eu via falar da cruz de Cristo, eu levanto minha mão chorando e falo, eu me arrependo dos meus pecados e aceitei Jesus Cristo como meu Salvador. Não é fácil, não é fácil. Muitas vezes preciso pedir perdão no meu caminho. Mas uma coisa é fato. Cristo não nos chama para remorso, mas chama para o arrependimento. Quanto custa isso? É de graça, porque Ele já morreu e a morte está ali. Basta apenas você crer e acreditar. A felicidade daquela família foi encontrada através da morte de Cristo na cruz. A mesma felicidade, que é fato, pode entrar em você, pode chegar em você e na sua família. Baixa a cabeça, Senhor, meu Deus e meu Pai. A gente ouve essa palavra e nós olhamos para os nossos dramas pessoais, para os nossos problemas que vivemos. E muitos de nós, está olhando a prisão desmoronada. E muitos de nós já está pegando uma espada, como fez aquele carcereiro, e está pensando, se eu acabar minha vida, eu acabo com o meu sofrimento. E alguns já começaram o processo de acabar com a vida, de detonar com a sua própria vida, a sua própria existência, de diversas maneiras. Mas o Senhor parece que fala assim, não faça nenhum mal. O Senhor usa os seus discípulos para falarem isso. E aqui a gente está falando, não façam mal algum. Onde a proposta é de morte, porque só a morte é a solução, o Senhor aparece e fala assim, não, a solução é vida. E o Senhor oferta a vida para a gente agora. Oferta a vida para quem está só olhando para a morte, para quem está vindo tudo desmoronado. O Senhor fala, não, eu tenho vida. E essa vida está aqui, disponibilizada para a gente, acessível para nós. Basta pegar e levar, Senhor, para a nossa casa, levar para a nossa família, levar para a nossa vida. Vivenciar a felicidade que é verdadeira, que independe do que a gente tem ou do que a gente é, mas sim do que a gente põe dentro de nós, que é a Tua essência. Nós colocamos nossas vidas diante de Ti, Senhor. Nos entregamos a Ti, Senhor. Pedimos perdão pelos nossos pecados. E pedimos que o Senhor entre na nossa vida como Salvador. Em nome de Jesus.